Olá, boa noite a todos. A paz esteja convosco. Hoje nós estamos aqui nesse dia, nessa quarta-feira. Perdi a data, alguém sabe a data de hoje? 27 de outubro de 2021. Esse é o dia que fez o Senhor, alegremos-nos e regozijemos nele. Amados irmãos, nós estamos pregando a palavra de Deus hoje no livro de Gálatas, dando continuidade ao estudo do livro de Gálatas, na palavra de Deus. Estudo do livro de Gálatas, nós paramos em Gálatas 4:8, né? Semana passada, 4:13, perdão, né? E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza de carne. Paulo está mostrando à amada igreja de Gálatas o quanto essa igreja tem que se livrar das tradições humanas e se voltar para os dons da perfeição da graça de Deus. Nós, como igreja, se ficarmos olhando a forma terrestre, com certeza podemos de alguma forma nos decepcionar, de alguma forma criticar, porque as pessoas não compreendem ainda hoje o que é a igreja de Cristo, né? Para Cristo, Pedro vai falar que o marido, ele tem que amar a mulher assim como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo para a igreja foi um amor de doar-se, um amor de todo. A Bíblia vai falar nas epístolas paulinas sobre a igreja de Deus, a noiva de Jesus Cristo. Jesus tem um relacionamento espiritual com a sua igreja, de santidade e formosura. Mas, infelizmente, o que toma, às vezes, os nossos plantões são os escândalos, né? Jesus, ele fala, inevitável que eles não acontecesse. O nosso mestre, ele já previu. Mas ele fala, ai por meio daqueles que vêm. E ele está ali falando esse ai, tanto os que escandalizam, mas como propagam, né? Cuidado se você está escarnecendo o nome de Deus, compartilhando o vídeo, mostrando o escândalo. Não se trata de uma questão de você abafar, basta de uma questão de você lutar pela igreja. O que você ganha denigrindo alguém? Quando você pode orar por essa pessoa que está errada, quando você pode exortá-la se ela tiver seu conhecimento. Mas a igreja de Cristo, a igreja de Deus, é santa e irrepreensível. A igreja do Senhor é pela qual Cristo morreu na cruz do Calvário. E Paulo está falando sobre isso. Esquece as tradições, esquece de tudo isso e volte para Jesus. Então eu vou dar continuidade, né? Como Paulo em Gálatas 4:13 diante que diz: E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho estando na fraqueza da carne. Ou seja, Paulo ele mostra aqueles irmãos que ele já vindo, né? Nos versículos anteriores ele fala que vindo a plenitude de tempo, dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, né? Deus enviou os nossos corações o Espírito de Abba Pai. Mas essa chegada do Evangelho, ela é com dores, né? Ela é com dores de parto, como o apóstolo vai falar em outra epístola. Ela causa dores, porque o verdadeiro Evangelho é com muita luta, com muita dificuldade, com muitas provações e com muitas privações, sem as quais não poderemos herdar o reino de Deus. E Paulo fala para ele, olha, com muita provação eu o farei. E aí ele vai falar, embora a minha enfermidade na carne vos fosse uma tentação, e aí é uma crítica, né? Ou seja, Paulo, segundo alguns teólogos, ele tinha uma doença incurável nas vistas. Poderia ser um glaucoma ou alguma coisa que causava muita dor à época. Hoje você sabe que o problema da vista, né? Com todos os cuidados, a septicemia, com todos os colírios, ainda é um campo muito delicado. Paulo, ao que tudo indica, tinha algum tipo de enfermidade incurável na vista, uma exposição externa. Isso foi até uma tentação. Por que tentação? Porque quando aquelas pessoas ouviam do que Paulo fazia através do Espírito Santo,
começaram algumas a se questionar como esse homem, né, pode realizar tantas obras se ele está nessa degradação física. E isso é muito ruim, porque foram a mesma coisa que fizeste com Jesus, quando falaram aquele provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Nós pregamos a palavra de graça de Deus diante de muitas tribulações. Então, muitas das vezes, o mensageiro do Senhor pode estar pregando uma paz na família, pregando sobre salvação na casa, e ter seus filhos viciados, um lar com crises financeiras, dividido. Mas isso não significa que invalida a palavra dele. Perceba, eu não estou falando que eu seja aquilo que eu fale, não aquilo que eu pregue. Eu estou falando que muitas das vezes nós estamos aqui profetizando cura com doença. Muitas das vezes nós estamos profetizando que você receberá em dobro a provisão de Deus, como um hino antes que nós cantamos aqui, né? Você vai ser recompensado em dobro, mas você pode estar com falta. O nome disso é fé, não é nenhuma maneira hipocrisia. Isso atentou de certa forma, mas havia amor na igreja de Gálatas. Tanto é que ele fala: embora minha enfermidade na carne fosse uma tentação, não me rejeitaste, nem desamparaste. Ou seja, não houve a rejeição de Paulo. O que houve foi pensamentos murmuriosos. E nem desamparo o apóstolo, porque as igrejas sempre nutriram, né? A Bíblia vai falar: não atará o boi, atará a boca do boi que debulha. Ou seja, o obreiro é digno do seu salário. E as igrejas sempre, na sua necessidade, umas mais, como Tessalônica, outras menos, como Corinto, mas todas contribuíam com os pobres, com o necessitado e com o sustento do apóstolo. Ainda que Paulo era um apóstolo fazedor de tenda, né? Que é o que as igrejas batistas tentam, muitas até tentam fazer, né? Ou seja, a necessidade, muitas das vezes, dos obreiros se sustentarem, né? Quando não há uma demanda muito grande. Depois o pastor vai e fica em tempo integral. Há uma demanda para isso e tudo bem, mas no primeiro instante, né? É igual a gente aqui, né? Para quem não me conhece, eu advogo, minha esposa, né, trabalha na área de contadoria. A gente trabalha, chegamos no culto aqui 20 minutos antes, mas só temos 2 cultos da semana, membros é só a nossa família. Então não há necessidade, né, de você ser sustentado por nada, até porque nem teria. Isso não vai mudar com 10, 15 pessoas. Então o Paulo está falando sobre isso. Eles sempre fizeram. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como a próprio Jesus Cristo. Essas pessoas receberam bem o apóstolo. Então perceba que Paulo está dando testemunho que a igreja de Gálatas, tão exortada no começo das pregações, tão tratada de uma maneira até dura pelo apóstolo, era uma igreja amorosa. A Bíblia diz que erreis, pois não conheceis as Escrituras e nem o poder do Senhor. Nós, muitas das vezes, não conhecemos o poder de Deus na nossa vida. Isso leva-nos a erro. E como nós conhecemos o poder de Deus? Através da escola dominical, através do culto público, através do ensinamento da palavra. Nós estamos aqui agora ensinando a palavra de Deus. Então, por isso que muitas das vezes, né, nós temos que combater até mesmo, de alguma maneira, alguns ensinamentos de algum irmão. Isso cria até uma antipatia, não porque nós estamos se metendo em doutrinas ou a forma como o A prega. Eu entendo que você talvez possa entrar numa igreja batista e não se adaptar. Nós não somos tradicionais, nós somos pentecostais. É um ministério independente, Igreja Batista Alfiômica. Mas talvez você queira um ministério mais ainda voltado, né, carinhosamente, quando nós chamamos do reteté. Não é pejorativo, não, nós já fomos. Talvez você tenha uma visão mais conservadora. Você vai se adaptar àquilo que é a proposta do teu espírito humano. Agora, uma coisa é quando qualquer uma começa a pregar errada a palavra de Deus. A Bíblia não me dá o direito de ensinar errado. A Bíblia não dá o direito
de uma igreja tradicional pregar errado, a Bíblia não dá o direito de um anel pentecostal pregar errado. E esses ensinamentos, ou seja, nós não estamos lutando contra a carne, homem, nós não estamos dirigindo nosso pensamento a A ou a B, nominal, mas nós estamos lutando contra principado e potestade. Infelizmente, muitas pessoas dão brecha. Então, Paulo está mostrando que essa igreja de Gálatas, que queria voltar aos rudimentos da lei, queria voltar, sabe, a tradições judaicas, tradições humanas, ritos que o Cristo já tinha aperfeiçoado, o culto para todo sempre. A Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote, né? Antigamente, antes de Cristo, na tradição judaica, né, na Torá, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ia lá espargir, né, o pecado de todo o povo. E ali, ele tinha que entrar com uma cordinha no pé, porque se ele tivesse pecado, ele seria fulminado na presença da arca de Deus. E uma vez que Jesus entrou no Santo dos Santos, ele se tornou sumo sacerdote. Jesus é sumo sacerdote, é rei, é profeta e é juiz. Ele completou todas as coisas. Mas o que eu falo, a igreja de Gálatas é uma igreja amorosa, mas mesmo assim ela precisou ser repreendida. Então, meus irmãos, muitas das vezes os ensinamentos, as exortações espirituais, não é para o teu mal, não é para te denegrir, não é para te colocar para baixo, não é para te desrespeitar, não é nada, sabe, como eu posso falar, nominal, ou seja, algo que é pessoal para te atacar. Muitas das vezes, isso é porque te ama. A Bíblia diz que Deus açoita e corrige aquele que ama. O Senhor é como um bom pai, que muitas das vezes tem que dar um beliscão, que muitas das vezes tem que chamar atenção, que tem que dizer um não. Porque imagine só todo mundo tendo sim, né? Uma pessoa, um adolescente, um jovem, quando ele é criado sem limite, não conhece o limite, ele se torna aqueles casos que você vê na internet, né? Daquela criança fazendo um escândalo, que a mãe tomou um celular, as pessoas ficam até agoniadas de fazer alguma coisa, se torna aqueles adolescentes, né? Muitas das vezes iracundos com o pai, porque a disciplina proporciona coisas. A mesma coisa Deus, ele nos ama, ele nos corrige, ele nos açoita. Então a igreja de Gálatas, ela está sendo muito exortada, e muitas das vezes você que está me ouvindo pode estar sendo corrigido por Deus, sendo colocado à prova, está ali na mão do olheiro, né, sendo refeito. A Bíblia diz que em Jeremias, que Deus, diante do povo rebelde, levou à casa do olheiro e falou: olha, Jeremias, como que faz? E ali o olheiro, né, ele estava com o vaso não ficou bom, e ele quebrou todo o vaso, né? Ele quebrou todo o vaso e refez de novo. Assim é Deus conosco. Perceba que o oleiro não deixou cair o vaso. Nós nunca seremos arrancados da soberania sobrenatural de Deus. Deus não abre mão de você, não abre mão de mim. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Deus não abre mão de você. Você nunca será resgatado, nunca. Não tenha medo do inferno. A Bíblia diz em Tiago: creres que existe um Deus, os demônios também crerem e estremecem. O seu inimigo, que muitas das vezes é a sua alma, que às vezes as pessoas dão tanta valoração, a magia negra, a macumba contra mim, arma forjada, nenhuma contra você prosperará. Por quê? Você é propriedade de Deus. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Glórias ao Senhor. O Senhor é um Deus poderoso. Jeremias vai falar que o Senhor é um gigante terrível. Ninguém pode te arrebatar da mão de Deus. O próprio Jesus, ele foi enfático ali no Evangelho de João: olha, a minha vida vou dar. Ninguém a tira de mim. Há uma diferença muito grande, meu irmão, de falar assim: pode ficar com essa Bíblia para você, e alguém tomar ela de mim. Jesus ofertou a sua vida. Ele não foi morto pelos romanos, ele não foi morto por judeus, ele foi morto porque era um desígnio de Deus, desde a fundação da eternidade, resgatar. Jesus é o que Paulo chama em Romanos o segundo Adão. Assim como Adão pecou e todos ficaram destituídos da graça de Deus, Gênesis 3,15 já
prepara a redenção do homem, quando ele diz que da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, e ele lhe pisará a cabeça, e ela lhe ferirá o calcanhar. Então, meus irmãos, tudo é Cristo, tudo é de Deus. E eu parto aqui hoje, né, só pregando em Gálatas 4,14 para você, partindo, né, a igreja de Gálatas, que o apóstolo, né, ele vai ter uma ternura maior quando chegar no capítulo 5, a gente vê a liberdade, a gente vai ver o capítulo 5, o Espírito Santo, né, a vida pelo Espírito, nós vamos falar do fruto do Espírito, mas Paulo está ali, ele começa a pedir, ó insensato Gálatas, ó insensato Gálatas, deixa eu ver se eu acho aqui exato, né, qual é, mas ele fala, né, persuada homens ou persuada Deus, né, ele vai falar, ó insensato Gálatas, né, Gálatas 1,6, admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns vos inquietas. Então, meus irmãos, nós vamos vendo, né, que Paulo fica ali exortando essa epístola, mas nesse momento ele reconhece a grandeza. Então Deus tem um momento de abater e um momento de exaltar. Paulo reconhecia que se tratava de pessoas boas, de pessoas com bom coração, mas isso não basta. Não basta ter um bom coração, tem que conhecer a verdade, infelizmente banalizada por questões políticas, partidárias, porque eu creio que a palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Mas quando a Bíblia diz que conhecereis a verdade, ela libertará, está falando da libertação do pecado, a libertação das trevas, a libertação de tudo aquilo que oprime o homem. A Bíblia também vai falar em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Paulo está mostrando, não basta ser uma pessoa boa. Quantas pessoas boas, infelizmente que eu vou falar, não herdarão a vida eterna, porque não será salvo ninguém pela sua bondade. A salvação é um dom de Deus, por meio da graça. Isso não é dado a nós pela fé, para que ninguém se vanglorie. Não adianta ser uma boa pessoa. Tem que ser uma pessoa que crê que Jesus Cristo é o Senhor, que crê que Ele pode remir dos pecados e tentar ser cada vez melhor. Então, meus irmãos, ninguém vai ser salvo por anos de mérito. Paulo está falando isso para a igreja de Gálatas. Não adianta, Gálatas. Não adianta, vocês são bons, mas tem que estar na presença de Deus. Amém? Que você reflita sobre essa decisão, que o Espírito do Senhor fale melhor com você. Pode ligar, nós vamos encerrar agora e agradecendo a Deus por tudo. Deus abençoe.